Boa tarde, pessoal, tudo bem? Conforme combinado, eu vou gravar algumas videoaulas com pequenos resumos a respeito da temática do processo administrativo tributário e eu vou iniciar aqui com as questões, os aspectos mais gerais. Bom, as noções iniciais de processo administrativo tributário. Esse processo administrativo nada mais é do que a possibilidade de impugnação dos atos administrativos fiscais, dos atos administrativos tributários. Está intimamente vinculado com a autotutela, com o autocontrole dessa administração fiscal. Um poder-dever, resulta de um poder-dever do fisco em rever os seus atos com nulidades, respeitando assim o princípio da legalidade aplicado aqui para essa administração tributária. Também está relacionado com o direito de petição, afinal o cidadão ele tem direito de provocar o exercício por parte da administração desse autocontrole, dessa autotutela, e no plano federal, a legislação aplicável para o direito tributário fiscal é o decreto 70.235 de 72 e também a lei de processo administrativo, a lei 9784 de 99. Nós trabalhamos mais quando falamos sobre o processo administrativo tributário, nós trabalhamos bastante o processo administrativo tributário relativo à impugnação do ato de lançamento tributário. Mas quero já deixar aqui ressalvado com vocês que não é só o ato de lançamento que pode ser impugnado quando a gente fala de processo administrativo tributário. Também pode ser impugnado o indeferimento de uma isenção, o indeferimento de uma imunidade, ou o indeferimento de um parcelamento, rescisão, exclusão do contribuinte do refis, algum indeferimento de quaisquer benefícios fiscais, como anistia, remissão e assim por diante. Trabalhamos mais o processo administrativo relativo a esse lançamento, então uma impugnação em razão de uma discordância de um lançamento de um crédito tributário, mas existem todas essas outras possibilidades aí de impugnações por insatisfação, discordância desse contribuinte em relação a outros atos administrativos tributários. Bom, ainda sobre esse processo administrativo propriamente dito, também aplica-se aqui de modo analógico a legislação relativa ao processo judicial. O processo civil ele acaba podendo ser aplicado aqui de modo analógico para esse processo administrativo, inclusive com base no artigo 108, parágrafo 1º do CTN. Por exemplo, uma determinada decisão administrativa que seja omissa, ou que a fundamentação talvez esteja um pouco incoerente, ou uma fundamentação confusa, com texto talvez um pouco confuso. Não existe qualquer legislação administrativa regulando esse tipo de situação. É permitido, por exemplo, a aplicação analógica do CPC e a interposição de uma peça seguindo lá as regras dos embargos de declaração, também aqui no processo administrativo. Seria nessa situação uma aplicação analógica da legislação relativa ao processo judicial para o processo administrativo tributário. Quais são as vantagens de se utilizar a esfera administrativa? Normalmente as pessoas pensam que talvez seja mais interessante entrar já diretamente com um processo judicial para resolver conflitos aí tributários. Nem sempre, né? A esfera administrativa ela é mais rápida, costuma ser, tem a possibilidade de ser mais célere para resolver a situação, é menos formal, é menos dispendiosa. Os gravames ficam suspensos durante esse período, né, em que a situação está sendo analisada nesse processo administrativo.
A depender da situação, se a gente fala de uma questão muito específica aí de natureza tributária, os julgadores possuem um maior conhecimento dessas peculiaridades, seja de fato ou seja de direito, quando se trata aí de legislações específicas, né? Até mesmo normas secundárias aí tributárias. Então, de repente, essa decisão vai ser mais coerente com a normativa tributária e com os fatos aí fiscais. E por esse motivo, por todos esses motivos, nós temos, de repente, analisando o caso concreto aí, pode-se verificar uma vantagem maior de se utilizar a esfera administrativa. Um ponto interessante é que em caso, e eu trabalhei isso em sala com vocês, mas ressalvo aqui novamente, que em caso de cerceamento do direito do devido processo legal, aqui na esfera administrativa é possível pugnar judicialmente o restabelecimento do direito subjetivo processual administrativo. E veja, nesse caso, não implica em renúncia da esfera administrativa. Eu falei com vocês anteriormente que quando a gente ingressa com uma ação judicial que trata de uma matéria idêntica àquela de um processo objeto de um processo administrativo, que nesse caso a ação judicial ela implica em renúncia à esfera administrativa. Esse caso aqui que eu estou trabalhando com vocês é diferente. É uma situação em que houve cerceamento de direito ao devido processo legal no âmbito desse processo administrativo, e aí a pessoa pode pugnar judicialmente para que ocorra o restabelecimento do direito subjetivo processual administrativo. Nesse caso, não existe idêntica matéria sendo discutida no âmbito processual administrativo e no âmbito judicial. Nesse caso, são objetos diferentes. Nós temos aqui no âmbito do processo administrativo uma discussão a respeito de uma questão, vamos supor, como exemplo, de repente, uma discussão sobre o lançamento de um crédito tributário, e lá na esfera judicial o que está se discutindo é, de repente, a violação de algum princípio do devido processo legal, como, por exemplo, a ampla defesa, o contraditório, o direito de produção de provas, dentre outros. Então, são objetos diferentes. Lá na esfera judicial vai ser declarado o seu direito subjetivo e vai ser exigido o restabelecimento desse seu direito subjetivo para que o processo administrativo continue caminhando e analise ali essa outra questão de direito material, que o meu exemplo aqui talvez seja um aspecto aí relativo ao lançamento de um crédito tributário. Perfeito? O processo administrativo, é importante ressaltar que ele existe para a garantia de direitos fundamentais do cidadão. Então, o primeiro ponto que eu falo para vocês, acabei de abordar, mas ressalto aqui, um questionamento judicial, ele implica em renúncia à esfera administrativa. Então, se eu ingresso com processo administrativo e ingresso na esfera judicial com um processo também, tratando de matéria idêntica, ao ingressar na esfera judicial implica em renúncia à esfera administrativa. Eu tenho a oportunidade de discutir uma determinada matéria na esfera administrativa. Depois com o trânsito em julgado, entre aspas, né, com essa decisão de segunda instância já na esfera administrativa, se ela for desfavorável ao contribuinte, ao particular que impugnou, esse administrado, esse particular ainda tem a oportunidade de ingressar na esfera judicial e discutir essa situação no âmbito do judiciário também. Porém, se a pessoa opta já por ingressar diretamente na esfera judicial, ou se ela ingressando no âmbito administrativo resolve concomitantemente ingressar com uma ação judicial, essas duas situações que eu citei agora implicam em renúncia à esfera administrativa. Mas desde que, importante ressaltar,
se tratar de matéria idêntica. Obviamente que se no âmbito administrativo a matéria for mais ampla, eu ingresso com uma ação na esfera judicial, atacando, né, abordando certos pontos apenas daquele processo administrativo, a renúncia será só daquela matéria idêntica, daquilo que é idêntico, daquilo que está sendo questionado nos dois âmbitos, administrativo e judicial. Outro ponto importante, a impugnação administrativa, ela implica em suspensão dos efeitos do ato impugnado. Se a gente está falando de lançamento tributário, e a impugnação é desse lançamento, implica na suspensão da exigibilidade do crédito, né? Implica na suspensão desse lançamento. E com isso impedem efeitos restritivos de direitos do devedor. Isso serve para qualquer impugnação. Eu utilizei aqui como exemplo a impugnação relativa ao lançamento, mas não é única e exclusivamente para essa impugnação. Essa suspensão dos efeitos dos atos impugnados, qualquer ato administrativo fiscal que esteja sofrendo essa impugnação, ele fica com os seus efeitos suspensos. O fisco, um outro ponto que eu preciso ressaltar, o fisco ele não declara inconstitucionalidade de leis. Isso iria ferir a separação dos poderes. O fisco ele pode declarar, prestem atenção nisso, o fisco pode declarar a inconstitucionalidade de seus atos, seus próprios atos, aplicando diretamente a Constituição Federal. Afinal, pelo autocontrole, por essa autotutela, o fisco ele faz uma análise de legalidade, ele realiza um controle de legalidade dos seus próprios atos. Se ele realiza um controle de legalidade, obviamente que ele realiza, mais importante ainda, que ele realize um controle de constitucionalidade desses seus próprios atos, né? Porém, o fisco não pode afastar a aplicação de uma lei porque entende que essa é inconstitucional. Isso aí fere o controle de constitucionalidade que deve ser exercido pelo judiciário. Qual exceção? Se já existir manifestação do STF, mesmo que em controle difuso, sobre essa inconstitucionalidade dessa lei. Nesse caso, havendo manifestação do STF, mesmo que em controle difuso, o fisco pode utilizar essa manifestação do STF e afastar a aplicação de uma lei, mas isso ainda é uma situação excepcional. Em regra, o fisco não afasta a aplicação de lei porque entende que essa é inconstitucional, porque do contrário seria uma violação da separação de poderes. Perfeito? Prosseguindo então, eu vou abordar com vocês esse processo administrativo relativo ao lançamento tributário. Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo, numa outra parte, justamente para não me prolongar muito em cada vídeo. Me aguardem, daqui a pouquinho eu retorno.